Bem-vindo a mais um Recap BL. Hoje você vai ver a história de Shirazaki, empregado de um restaurante, e Azami, de 28 anos, um ator conhecido com experiência em modelagem. Hoje Shirazaki participa de uma audição, é o que realmente deseja fazer, seguir a carreira como intérprete ao invés de seu serviço em um restaurante. Mas acredita que é improvável ter passado no teste, porém uma ligação inesperada chega, ele é informado de que conseguiu. E vai protagonizar com ninguém mais ninguém menos que Azami. Relata que provavelmente Azami não se lembra dele no teatro. No começo ele fica tenso só de pensar em trabalhar ao lado do admirado ator. Eles vão atuar em um drama, uma adaptação de Iru no Yumi, que quer vender mais de 1 milhão de cópias. É uma história de duas pessoas percebendo que são únicas uma para a outra. No momento da cena, Shirazaki fica ansioso e preso em seus pensamentos. A cena é interrompida rapidamente. Azami pergunta se ele está nervoso, depois pega um café na máquina e entrega a Shirazaki, que fica surpreso logo em seguida. Ele questiona se Azami lembra dele, a resposta é afirmativa, a mesma universidade, o mesmo clube de teatro, Shirazaki é 2 anos mais novo que ele. E eles já conversaram uma vez, o que o outro nem recordava. Azami se aproxima e comenta que seu cabelo está bagunçado, que ele não mudou nada, está empolgado para atuarem juntos como namorados. Shirazaki teve uma conversa com a diretora. Na audição ela havia perguntado o que ele tinha em comum com o ator Azami. Ele respondeu que no momento não tem nada, mas está disposto a encontrar, então continuará pesquisando para saber mais sobre ele, compreendê-lo mais do que qualquer outra pessoa. Essa resposta foi o que fez com que a diretora o contratasse para o drama, para atuar como protagonista. Ele fica satisfeito com a conquista, porém está frustrado porque não consegue interpretar o papel. O colega tenta animá-lo dizendo que ele conseguirá. Além disso, ainda faltam alguns dias. Shirazaki fica decidido a entender o papel que está fazendo. Para isso ele entra em um clube onde a maioria das pessoas é gay. Logo um homem se aproxima, insistindo que Shirazaki vá beber com ele em uma mesa, e Azami aparece perguntando se fez ele esperar muito. O ator diz que viu ele meio estranho na frente de uma loja e quis segui-lo até lá. Quer saber por que está ali. Shirazaki é direto com a resposta. Está procurando alguém para fazer sexo. Ele nunca namorou, e sinceramente com o papel que está interpretando agora não entende como é gostar de alguém. Azami entende sua determinação, mas afirma que esse não é o local certo para isso, e se envolver com um desconhecido é arriscado. Shirazaki insiste em fazer isso, porque finalmente vai atuar ao lado dele e não quer estragar tudo. Azami pensa e em seguida segura o braço dele, e pergunta se não pode ser ele seu parceiro sexual. Se não gostar basta avisar. Eles dão o primeiro beijo. Em outro dia, os dois fazem algumas sessões de fotos sensuais. Em uma delas Azami precisa levantar o queixo de Shirazaki, o que faz lembrar na hora da outra noite, dos lábios se tocando. Eles combinaram de se encontrar no quarto de Azami depois das sessões de fotos. Depois ele relata que há 2 maneiras de entrar nesta indústria. A primeira é ser chamado por alguém, ser recrutado e convidado para este mundo. Outro método é bater no portão e dizer deixe-me entrar, como Shirazaki. Ele queria que alguém o encontrasse. Enquanto desejava isso, há anos bate no portão sem saber se ia abrir ou não. Se pergunta se agora alguém o encontrou, o portão em que tinha batido parece que começou a abrir. Assim como combinado, eles se encontram na casa de Azami, o qual toca no assunto sobre ontem à noite. Ele está realmente disposto a fazer isso. Azami se aproxima como se quisesse fazer agora, mas depois ele interrompe, não vai fazer isso mesmo que seja para atuação. E mesmo assim Shirazaki não faria de qualquer modo. Sobre o beijo de ontem, se não tivesse feito isso, ele teria feito com qualquer desconhecido. Azami sugere outra coisa, se tornarem amantes, pois também está disposto a fazer o que puder para tornar esta série melhor. Podem começar sendo amantes, passar tempo juntos, comer juntos e se conhecerem melhor. Shirazaki aceita o acordo e fazem uma lista de coisas para fazerem como casal. O novato está animado, mas o brilho dos olhos logo desaparece quando lê os comentários negativos sobre ele, já que as pessoas ainda não o conhecem. Azami dá a ideia de assistirem algo, um mistério, uma história de amor, mas percebe que ele está abatido, parecendo deprimido. Ele informa que leu os comentários, as pessoas têm grandes expectativas para Azami, mas quanto a ele, ninguém espera nada. Azami diz que não há necessidade de comparar, que está tudo certo. O outro afirma que Azami foi recrutado e entrou nesse mundo, ter alguém antecipando, alguém esperando algo dele é uma vantagem.
então não consegue entender como ele se sente. Shirazaki achou que foi muito duro com as palavras e escreve um pedido de desculpas, mas apaga. Hoje eles têm o primeiro encontro, e Shirazaki relata que perdeu o melhor momento para se desculpar. Eles andam a cavalinho, e Shirazaki acha vergonhoso, já que não anda nisso há 20 anos. Azami acha engraçado porque não está sozinho. Eles seguem o roteiro, tudo que está escrito no papel, e fazem coisas que casais normalmente fariam. Depois Shirazaki encontra o instante certo, ele pede desculpas pelo outro dia. Azami comenta que Shirazaki também foi descoberto, a diretora provavelmente viu algo nele, é por isso que o escolheu, e seu empresário Shinoda também o descobriu, e está torcendo por ele. Dizer que ninguém nota ele, não é a verdade. Tem alguém que está observando com certeza. Shirazaki fica com um brilho nos olhos de felicidade e depois, Azami percebe que foram reconhecidos pelas fãs, eles fogem rapidamente para longe dali, e despistam as garotas. Shirazaki relata que deveria avisar que elas foram embora, mas não quer se afastar depois de dizer isso. De alguma maneira deseja ficar assim mais um pouco, e gostaria de entender que sentimento é esse. Ele precisa fazer uma cena onde ele admite que gosta de Azami, mas já passou da 7ª tomada e ainda não está saindo com intensidade, como a diretora quer. Shirazaki pede uma chance de tentar novamente, sente que não está muito conectado, o pedido não é aceito e essa gravação será feita amanhã novamente. Ele pede desculpas por hoje, mas Azami afirma que está tudo bem, todo mundo tem um dia daqueles. Mais tarde, ele ensaia em casa, e quanto mais diz eu gosto de você, mais não consegue compreender, a campainha toca, é Azami, que fez uma visita. O drama vai ser lançado hoje e Azami quer assistir o primeiro episódio com ele. Além disso não comeu nada, então trouxe ingredientes para fazer arroz e curry, enquanto isso pediu que Shirazaki tomasse um banho primeiro, antes que a série começasse. Lá da cozinha Azami o escuta repetindo a frase da cena de mais cedo. Depois, diz que antes de comerem, gostaria de pedir uma coisa. Azami seca o seu cabelo, comenta que tem um cachorro na sua cidade natal, e adora secar o pelo dele com secador. Enquanto isso, Shirazaki se pergunta por que isso o faz se sentir tão bem. A comida está pronta e ele não consegue acreditar que Azami está em sua casa. O outro, ao ver que Shirazaki tem uma cama grande, sugere passar a noite com ele. Afinal, eles são um casal, e podem ir juntos para o set amanhã. Mais tarde eles assistem um romance. Ao ver sua atuação, Shirazaki se acha horrível, o estresse em seu rosto e a interpretação rígida, depois que o primeiro episódio termina. Ele diz que provavelmente Azami está com sono, pede para que ele deite na cama, Azami o abraça para dormirem juntinhos e Shirazaki afirma que talvez ele esteja pensando que é seu cachorrinho. Eles conversam sobre a cena da confissão. Shirazaki nunca havia se declarado para alguém, provavelmente é por isso que não consegue dizer essa frase direito. Azami pede que amanhã pense em algo que goste e diga, hoje será feita para a filmagem a cena da confissão. Shirazaki está aflito, mas recorda todas as coisas que aprecia, incluindo Azami secando seu cabelo, e dele com o rosto infantil enquanto dorme. Então ele diz a frase, eu gosto de você, uma confissão bonita cheia de emoção, a tomada deu certo de primeira. No dia do lançamento do 3º episódio, a cena arranca até lágrimas dos telespectadores. Os comentários sobre ele são positivos, escreveram que Shirazaki é tão fofo, o ator é incrível, vários já viraram fãs e mal podem esperar pelo próximo episódio. Ele é informado de que está reservado para os próximos trabalhos, e recebeu convites para várias entrevistas. Já que é um ator tão bom, é claro que está sendo descoberto. No restaurante onde costumava trabalhar, os olhares de admiração o deixam surpreso e nervoso, fazendo com que ele saia rapidamente dali. Já faz algum tempo que Shirazaki e Azami não se veem, e ele está cansado de dar entrevistas. Ele escreve uma mensagem para Azami, para ir até ele, mas é convidado para um jantar mais tarde, e seus planos vão por água abaixo. O colega também informa que Azami foi gravar um comercial fora da cidade, anda muito ocupado ultimamente. Shirazaki agora está solitário, e fazendo coisas que gostaria de fazer com o ator. Está sentindo tanta falta dele, como se esses dias fossem uma eternidade. Um certo dia Azami chega de repente, deixando Shirazaki espantado, veio trazendo até sua sobremesa preferida, ele fica emocionado e o abraça forte. Está começando a entender o seu verdadeiro sentimento, ele gosta de Azami. Em uma cena romântica, eles comem juntos, Shirazaki fica com a boca suja de comida e Azami limpa com um beijo.
o deixando contente. Depois ele sai um pouco nervoso, pensando que não pode continuar atuando como seu par romântico, como tem feito. Agora que percebeu que gosta dele, não sabe como reagir perto dele. Um tempo depois, é apresentado um novo ator que estará no próximo episódio, é o Yamase. Ele também conhece Shirazaki e faz uma brincadeira boba, deixando Azami e Shirazaki surpresos. Diz que está ansioso pela cena deles do beijo. Yamase questiona se Azami já se apaixonou pelos seus pares amorosos. A resposta é não, jamais sentiu isso. A mesma pergunta cai sobre Shirazaki. E se não vai se interessar por ele, caso atuem juntos? De repente escutam algo caindo. Azami derrubou uma garrafa de água e pede desculpas. Shirazaki nem consegue encará-lo, sabendo que está envolvido por ele. Após as gravações, Yamase o convida para irem juntos ao onsen. No fim do dia Shirazaki fica frustrado porque não conseguiu conversar nenhuma vez com Azami. O mesmo envia uma mensagem perguntando se ele está indo ao onsen com Yamada. A resposta é não, e questiona se pode ir até ele depois. Depois pensa, se for ficará sozinho no quarto dele. Antes de enviar a mensagem recebe outra. Azami quer que ele vá. Afinal, eles não têm atuado como um casal recentemente. Shirazaki permanece em um onsen, e está lá há um longo tempo. Azami aguarda por ele, ansioso, e o garoto não aparece. Shirazaki está com receio de entrar, mas decide bater na porta. Ele pede desculpas pela demora. Mas ao notar que quem está diante dele é Yamase, pergunta o que o mesmo faz no quarto de Azami. Ele também está se sentindo mal. Ouvem a voz de Azami, e percebe que bateu no local errado. Azami puxa o seu homem para perto e o leva consigo. Shirazaki pede desculpas por tê-lo deixado esperando, e pergunta se está irritado. O outro responde que não. Afinal, ele só bateu no quarto errado, não foi culpa de ninguém. Depois nota que ele está quente. Shirazaki informa que havia acabado de sair do onsen. No dia seguinte, percebe que ultimamente ele e Yamada ficaram muito próximos. O colega nota que Azami está de mau humor por causa disso. Yamada tomou seu amado. Yamase vai até a casa de Shirazaki dizendo que gostaria de revisar a próxima cena. Se aproxima rápido dele e solicita para ensaiarem a cena do beijo. Quando interpreta Takumi, sua expressão facial fica muito sensual. Quer que faça assim com ele também. Hoje eles realizam a filmagem do beijo, com sucesso. Depois Yamase gostaria de receber um elogio de Azami. Meio forçado ele afirma que foi bom. Yamada comenta que Shirazaki não sabe respirar em cenas de beijo. Por um instante, sentiu como se estivesse tendo alucinações. Talvez realmente goste dele. Informa que amanhã será a cena do beijo dos protagonistas e está ansioso por isso. Azami fica visivelmente irritado. Ele informa a Shirazaki que hoje ficou um pouco enciumado de Yamase, que ele foi ótimo na cena do beijo. Em seguida pergunta se Shirazaki ensaiou a cena do beijo com Yamase. Ele responde que não. Então Azami se aproxima e pede para ensaiarem a cena do beijo de manhã. Eles fazem isso. Enquanto isso, vemos também ao mesmo tempo a cena do beijo sendo filmada, transmitindo uma emoção, um sentimento que ambos estão sentindo. Por outro lado, Yamase fica muito bravo, com a expressão fechada ao ver a exibição, que inclusive ficou perfeita. Yamase comenta que a cena do beijo foi incrível, embora doa, eles dois realmente pareciam um casal. Mas o fato dele conseguir se separar completamente do seu papel é notável. Azami admite que está confundindo seu papel consigo mesmo. Yamase pergunta se gosta de Shirazaki, então ele responde que não sabe, mas de qualquer forma não vai lhe dizer. Em outro dia, Azami pergunta se Shirazaki vai à sua casa hoje. Se for, irá cozinhar para ele. Além disso, Shirazaki não pediu para sair com ele ultimamente, se sentiria sozinho se fossem um casal de verdade, lá. Azami fica contente ao notar que o outro aprecia sua comida toda vez. Ele explica, o que ocorre é que quando ele come com Azami, a refeição tem o melhor sabor. Ele pensa depois sobre o que ouviu antes e imagina que talvez Azami sinta a mesma coisa que ele sente. Depois de jantarem, Azami solicita que ele tome um banho e fique em sua casa pois está muito tarde. Além disso, deixou alguns pijamas. Depois de ver um comercial de tonificantes masculinos, Shirazaki diz que é melhor ir embora, não deveria incomodá-lo enquanto trabalha. Azami pede para ele não ir, pois não está atrapalhando. O chamou porque sentiu sua falta. Enquanto assistem TV, ele percebe que Azami já está com sono e pede que ele durma na cama. O outro recusa e menciona o nome de Yamase. Antes que Shirazaki possa perguntar sobre os sentimentos de Azami por ele, pega no sono. Ainda assim, fica agradecido, porque Azami
Obviamente estava ocupado, mas passou um tempo com ele. Ainda assim não quer que ele se desgaste e que priorize seu trabalho, gostaria de conversarem mais, se verem mais, mas se não der não tem problema. Outro dia eles estão vendo uma notícia, mas o colega afirma que talvez seja apenas um boato, já que Azami é muito popular. Dizem que ele não superou uma pessoa, e talvez seja essa da foto. Shirazaki fica apavorado só de imaginar Azami gostando de outra pessoa. Ele manda uma mensagem informando que está saindo do trabalho, e se Shirazaki vai passar por lá, ele pensa consigo que não vai, mas responde que vai. Ele escuta outra conversa. Alguém menciona que Azami tinha falado sobre alguém que não consegue superar. Se gosta dessa pessoa, ele responde que sim, Yamase percebe a tristeza e pergunta se ele está bem. Shirazaki responde apenas que está indo para casa. No percurso ele reflete sobre seus sentimentos, e diz indiretamente para Azami que agora entende, uma vez que esteve com ele entende. Quando os dois ficam a sós, Shirazaki agradece por tudo, que Azami está ocupado mas tem passado um tempo com ele, para ajudá-lo a entrar no personagem. Então vai parar de ser seu namorado, graças a ele agora entende os sentimentos do protagonista, e agora pegou o jeito, não precisa depender mais dele. Descobrimos que nesse episódio, no início da carreira de Azami, o seu primeiro fã foi o Shirazaki, o que admirava a forma como ele atuava. Eles já participaram de um clube de estudos de cinema, e percebendo que Shirazaki não sabia ler o ambiente, se perguntava se algum dia esse garoto poderia ser um ator. Uma coisa que notava é que ele sempre andava sozinho. Também percebia que Shirazaki gostava de doces, então sempre levava açúcar e leite consigo. Eles também são totalmente diferentes, jamais se entenderiam. Estava tão ansioso para vê-lo novamente, gostaria que as filmagens nunca terminassem. Azami recebe uma mensagem perguntando se ele está bem. Hoje esqueceu várias de suas falas. Hoje está deprimido e visita o clube de um amigo, o qual nunca imaginaria ver ele desse jeito. No outro dia ele retorna ao clube de estudos de cinema, para recordar algumas coisas. Yamase vai até Shirazaki, informando que hoje é o dia de folga deles, quer encontrar algo para comer. Ele comenta também que Azami voltou para sua cidade natal, provavelmente para organizar suas emoções. Ele esqueceu suas falas ontem e teve que fazer muitas tomadas. Foi estranho. Talvez tivesse relação com alguém que ele gostava. Possivelmente com a atriz dos rumores. Eles se reúnem com outros colegas, e Shirazaki fica muito bêbado, enquanto conversam sobre algumas atuações. Yamada admite que talvez goste de Azami um pouco, o que deixa Shirazaki curioso e surpreso. De tanto refletir, Azami toma uma decisão, não vai mais obrigar Shirazaki a permanecer no personagem, será apenas Yoji até que tudo acabe. O outro imagina que depois que as filmagens finalizarem provavelmente não verá Azami novamente. Está tentando superar isso, mas porque continua pensando nele. Os meninos haviam chamado Azami para beberem juntos. Shirazaki fica muito surpreso. Ele enche a taça de vinho, mas é impedido por Yamase de beber, já que está no limite muito bêbado. Os meninos desejam que ele vá para casa e como Azami está interpretando o namorado dele, pedem que ele faça isso. Shirazaki é carregado nas costas. Enquanto isso, Yamase explica que gosta de Azami, mas só gosta dele da mesma maneira que quando vê um grande ator trabalhando e pensa, eu gostaria de fazer isso. Azami entrega um pouco de água. Depois, Shirazaki menciona que coisas assim já aconteceram antes, mas isso vai acabar em breve, essa série. Azami não quer prolongar o assunto, então diz que é melhor ir embora. Shirazaki o chama de volta, mesmo que tenha demorado tanto para dizer isso. E foi ele quem sugeriu que parassem de agir como um casal. Sabe que é estranho falar isso agora. Quer que Azami durma com ele, e que ele o abrace. Azami diz que ele está bêbado, e que entende, então dá uma boa noite. Shirazaki não quer deixar ele ir embora de jeito nenhum. Pede que Azami faça isso com ele apenas desta vez. Azami quer saber o que isso significa. Shirazaki responde que é para entrar no personagem. Ele disse que iria ajudar. Nunca fez esse tipo de cena. Não quer causar problemas no set. O empurra para cima da cama e pergunta se ele vai fazer ou não. Se não gostar, que por favor o avise. Shirazaki beija os lábios dele, mas percebe que não está sendo correspondido da mesma forma, e tenta sair, mas Azami o segura de volta. Dessa vez eles aquecem o clima, se beijando com intensidade e desejo, mas quando Shirazaki avança um pouco mais e tenta tirar a calça dele, Azami corta o clima, pede desculpas e para pararem. Shirazaki também diz que deveria pedir desculpas.
pois devia estar realmente bêbado, mas agora já entendeu esse sentimento, então está tudo bem agora. Azami se despede e vai embora, um pouco chateado. No caminho se pergunta se deveria ter feito, mesmo com a desculpa de que ele estava embriagado. Já Shirazaki tira a conclusão de que Azami já gosta de outra pessoa. No dia seguinte, eles fazem a cena de amor. É como se estivessem realmente se entregando e querendo fazer isso de verdade. A cena sai perfeita na primeira tomada, e amanhã será o último dia de gravação. Hoje eles encerram o trabalho, o feedback foi maravilhoso. Shirazaki também foi à casa de Azami pegar suas coisas. Ele pede desculpas por ter deixado várias coisas. Azami quer oferecer um café, mas Shirazaki recusa, afirmando que terminará em breve. Azami ouviu dizer que ele já foi escalado para filmar o próximo drama. Ele acha que isso tudo parece um sonho, se despede e vai embora. Azami fecha a porta, pega a mochila de volta impedindo que ele vá embora, e o abraça forte. Shirazaki menciona que não precisam mais fazer isso, as filmagens terminaram. Não há mais motivo para fazer isso. Azami pede para ele não ir embora, com todo o carinho e afeto que sente, pega lentamente em sua mão e dá um beijinho. Como resposta, Shirazaki o puxa com força e taca alguns beijos provocantes, o que faz Azami, sem pensar duas vezes, levar o homem correndo para a cama. Eles se beijam com vontade, desejo, paixão, e Azami se esfrega no corpo sexy de Shirazaki. O mesmo comenta que gosta disso, apimentando ainda mais a relação. Os dois estão decididos a fazerem amor pela primeira vez, colocando em prática o que fizeram em cena. Finalmente Azami tem Shirazaki em seus braços, sóbrio, sem uma gota de álcool. A primeira vez é intensa, como se ambos quisessem ter feito isso há muito tempo. Depois de fazerem amor, nada melhor do que dormir agarradinhos. Azami aproveita cada momento ao lado dele. Porém mais tarde, antes que Azami acorde, Shirazaki pega suas coisas e vai embora. Pensa que fazer uma vez com Azami é mais que o suficiente. Ele foi gentil e fez o que ele pediu eventualmente. No caminho, Azami vem correndo atrás dele, o abraça forte, diz que uma noite com a pessoa que gosta, mas na manhã seguinte ele foi embora sem fazer barulho. É claro que ficou aborrecido. Quer saber se fez alguma coisa errada. Shirazaki responde que não, mas afirma que ele já tem uma pessoa, a pessoa que não consegue superar. Quanto à noite passada, sabe que é estranho dizer isso agora, mas não consegue dormir com alguém que não gosta dele. Azami dá uma risada, percebendo que ele se enganou, informa que a quem se referia era o Shirazaki, a pessoa que não consegue superar é ele. Se sente aliviado, porque achava que tinha feito algo de errado. Depois de esclarecerem as coisas, ele brinca, dizendo que se sente cansado, e a culpa dele estar assim é Shirazaki. Eles admitem o sentimento que um sente pelo outro. Eles assistem o último episódio da série que atuaram, e Shirazaki fica um pouco enciumado, dizendo que esse é só mais um de vários dramas que Azami atuou. Em breve irá representar o namorado de outra pessoa. Azami agradece, graças a ele conseguiu atuar agora, conseguiu fazer coisas que realmente queria fazer. Tudo por sua causa. Shirazaki diz que essa frase deveria ser dele. Eles brincam, se divertem, agora como namorados. O episódio termina com Azami entregando o chaveiro fofo com a chave de sua casa, para que ele venha sempre que quiser.